E conta pra gente, eu sei, mas eu quero que você conte, como você chegou na Kivo? Ai, como é que eu cheguei na Kivo, né? A gente construiu a Kivo depois de muito discutir sobre como é que a gente encarava o design, como é que a gente achava que as soluções precisavam ser desenvolvidas ou promovidas, ou como a gente enxergava, né, caminhos para as empresas. E a gente acabou se encontrando no meio do caminho e se identificando aí com as habilidades de cada um e com o modelo mental de cada um também. A gente percebeu, porra, isso aqui faz sentido da gente fazer junto. E foi quando a gente tomou a decisão de fazer junto, do nosso lado. Do lado de cá. Do lado de do cá. nosso jeito. E aí vem dando certo desde muito tempo já. Quando, Vitor? Não lembro. Esse é um traço, gente. Por isso que ele tem que ficar no backstage de projeto, porque ele precisa consultar a planilha para lembrar das coisas. Precisa de coisas escritas, coisas ali gravadas em nuvem. E, bom, na verdade ele não contou a parte mais importante de tudo, né? Foi o momento em que ele teve o prazer de conhecer a minha pessoa. Essa é uma fatalidade que acontece na vida de todo mundo. Legal. Me conta um pouco, como é que foram os primeiros anos trabalhando com a Kivo? O que você fazia nesse período? Como a Kivo, quando nasceu com 4 pessoas, né? 5 pessoas, né? Uhum. A gente tinha que fazer meio que de tudo, né? São poucos, 5 pessoas. Eu, o Wilton, o Vitor, o André e o Lessac. Isso. De novo. Eu, o Wilton, o Vitor, o André e o Lessac. Isso. Nós 5, meio que todo mundo fazia tudo, porque era uma empresa pequena, tinha que fazer dar certo, tinha que ainda se provar. Então não tinha muito essa questão de, eu só faço isso, eu só olho para aquilo, meu papel na empresa é esse, não tinha essa distribuição de papéis, não tinha nenhuma grande formalização assim na empresa. Então, no fim, a gente acabava fazendo tudo. E eu estava muito dentro do universo de projetos, então ali eu já trabalhava quase que exclusivamente com design de interação, com design de serviço e UX, então a gente ficava muito na dupla, eu e o André, construindo esses projetos de interface, aplicativos, sistemas, corrigindo, fazendo análises heurísticas, análise de usabilidade, testes de usabilidade, eu fiz muitos testes. Então, no começo da Kivo, e aí quando eu digo no começo, eu digo por uns 2 anos, 2 anos e meio mais ou menos, eu passei fazendo isso e fazendo outras coisas, porque tinha que vender, tinha que acompanhar cliente, tinha que fazer relacionamento, tinha que fazer apresentação, enfim, era fazer tudo praticamente, né? E você era muito jovem nesse período também? Eu sou jovem até hoje, né, Carol? Mais ou menos. Sim, eu tinha 26 anos. 26 anos e tinha que fazer a coisa acontecer, a gente nem sabia direito se estava fazendo certo ou errado. A gente era mais corajoso do que... A gente sempre teve mais sorte do que juízo. Muito mais sorte do que juízo, isso é verdade. Mas tinha que fazer, né? A gente tinha se empenhado em construir, achava que esse era um negócio que ia dar certo, que ia sustentar a gente, então tinha que fazer dar certo e a gente fez também até hoje. O Vitor chegou aí pra campo, gente. Fiz pesquisa. Nossa, fiz pesquisa, é verdade, muita pesquisa. Conta pra gente um exemplo, não vai lembrar, mas... Não, eu lembro quando a gente fez pesquisa no shopping pra uma empresa de administração de shoppings, que a gente frequentou muitos shoppings aqui em São Paulo, em muitos dias. Sério, eu passei muito tempo não querendo pisar no shopping. Mas foi muito bom, porque a gente acaba olhando as coisas por um outro lado, né? Um prisma diferente do que a gente está acostumado no dia a dia de projetos. Então é legal fazer essa transição assim de natureza de projeto, de demanda, também é legal, eu gosto. Pesquisa sempre foi uma felicidade na tua vida? Não foi, eu tenho que admitir. Não, mas é legal a gente contar, porque assim, muitas vezes as pessoas pensam que, como hoje a gente está num lugar, às vezes, de mais gestão dentro da Kivo, ninguém sabe muito bem como foram os primeiros anos da Kivo. E a gente teve dias de muita dificuldade. Esse dia do shopping foi super... foi um dos campos legais, mas a gente teve, por exemplo, aquela vez que a gente tentou fazer uma pesquisa com Bitcoin, que a gente ficou quase 1 hora tentando sacar
dinheiro de uma agência, de um caixa eletrônico, do ATM, que supostamente tinha fazer a conversão de Bitcoin para dinheiro. A gente não conseguiu fazer isso. A gente teve também... Como você ia mais para campo de UX, você também acabava fazendo mais online, né? Bastante coisa de análise de sistema, de fluxo de interação. Mas no começo da Kiva a gente fazia tudo, né? Teve um trabalho lá em Curitiba mesmo, que parte da imersão era dentro do cliente. E a gente tinha que fazer isso, acompanhar a rotina do cliente, mapear processos deles. Tinha uma questão da pesquisa ser mais orientada para serviço do que para o entendimento das necessidades ou para uma coisa mais antropológica, etnográfica, assim. Mas... quer cortar isso? Não, mas isso vai entrar super. Era muito mais focado assim, as necessidades do dia a dia e como a coisa acontecia para mapear o processo, mapear a jornada. Mas tinha essas pesquisas também, menos orientadas à interface. Assim. Eu tiro o sarro dele bastante, que vira e mexe. Quando a gente tem que falar alguma coisa de projeto de UX, eu falo de uma palavra que eu acho super estranha, eu não sei qual é a pronúncia certa, mas eu sempre falo Pukoyoki. Porque uma vez a gente estava discutindo para um projeto e aí eu vi numa apresentação que ele ia fazer essa palavra e aí desde então é a única coisa que eu sei falar para ele dos comportamentos. É isso, né? Na verdade o Pukoyoki é uma expressão, não sei nem de onde qual idioma é isso. Acho que é japonês. Deve ser. Mas quando um sistema ou um produto físico ele tem uma estrutura que evita o erro. Ele impede que a pessoa faça de um jeito que não é para ser feito. Para evitar quebra, evitar um uso inadequado daquilo. Então, explicando grosseiramente, tá? Se alguém for no Google, talvez ache uma explicação um pouquinho mais elaborada que isso. Mas é nessa linha, então foi por isso que eu trouxe isso na apresentação, porque o que a gente estava construindo naquele trabalho tinha uma defesa em cima disso. Tinha que apresentar basicamente, de maneira bem básica, esses conceitos. Na verdade, isso tudo ele é muito especialista, porque tem uma pessoa que consegue quebrar muitas coisas de infraestrutura dentro da Kivo, relacionada à tecnologia. Então, a gente pode até... Eu tenho que fazer as coisas na Kiva, a prova da Carol, entendeu? Tem que ser pra evitar que ela... E mesmo quebra. Quando eu não tô envolvida, quebra. Mas é porque é energia, né? O campo energético seu, a gente tem que fazer um mapeamento energético seu, Carol. Tecnológico. Acho melhor não. Mas isso é legal de trazer, porque assim, embora o Wilton seja um engenheiro da computação, ele teve um olhar sempre muito orientado a negócio. E o Vitor, designer, sempre teve um olhar muito orientado à tecnologia. E os dois conseguiam falar uma mesma língua. Então, isso sempre foi bem interessante. Tanto é que, com o passar dos anos, o Vitor passou a entrar numa área mais de backstage da Kivo para desenvolver soluções de design, de service design, para dentro da Kivo. Mas antes de eu entrar nisso, eu queria que você falasse um pouco da tua experiência também de gestão em projeto. Porque você ficou... Sim, mais uma das partes ali do que eu fiz, né? Você está do lado de cá.